Então, voltando, né, na saga da minha família, a Saboia, e o tributo que eu quero fazer para minha mãezinha, aqui, que é o nome dela para mim, significa sacrifício, que eu não acho nada bom. Ainda mais agora que eu estudo psicologia, né? A pessoa deixar de fazer as coisas por si para se matar por causa dos outros. O que aconteceu? Eu estava falando lá que a minha avó ficou sem, cada um ficou na casa de um parente. A minha mãe, essa que eu estou fazendo o tributo para ela, uma homenagem, foi para no pior lugar. Ela foi ficar na casa da tiazinha, que era casada com o doutor Arthur Saboia, que era o irmão, era o tio dela, irmão do meu avô. Aí o que acontece? A tiazinha, esse meu tio, que era uma coisa rara, essas coisas aconteciam, mas ele arrumou uma fulana lá, e aí a tiazinha jogou ele fora de casa e fez aquele fubá, né? E aí essa tiazinha tinha um filho chamado José. O José era engenheiro, e foi ele que fundou a Escola Politécnica. Olha, eu tenho que lembrar essas coisas para nunca mais esquecer, porque daqui a pouco eu estou gargado, não estou lembrando mais. Então, eu preciso registrar isso, porque se alguém se interessar pela história da família Savoia, eu estou contando direitinho, sem tirar uma vírgula. Tá tudo vivo aqui, ó, que a minha mãe contava. O José foi para a escola politécnica. Um dia eu estava andando lá na cidade, fuçando livraria, né? Sebo. E aí eu encontrei um livro do José, só de engenheiro, só de coisa de São Paulo, ele fazendo todo esse projeto. Aí eu falei, ah, é meu primo. Ele falou, ah, pode levar. Eu falei, ah, não quero, porque eu não entendo bulufa. Ai, é um livro que eu não vou, não tá a mesma coisa. Mas depois eu fui na outra livraria, ai, achei o livro do Padre Saboia. Aí eu falei, moça, esse é meu tio, meu primo, o primo da minha mãe. Eu falei, é o meu nome, dei minha carteira, falei, ó, Saboia só tem um com Y ainda, mas com I também tem, mas é uma origem só. Aí ele falou assim, então pega para a senhora, fica com a senhora de presente. Eu falei, ai, que legal. E aí eu li o livro, as histórias, e tanta história. Tem um livro aí. É bacana o livro, é legal. Mas só de rico, viu? Ele não conta das coisas dos pobres, porque ele viveu só na área dos ricos, com um padre, mas um padre rico. Não é padre pobrinho, não. Aí, voltando lá para minha mãe, ela ficou na tiazinha. O que que a tiazinha fazia com ela? Empregada. A minha mãe era uma criança. Ela trabalhava em troca da comida. E o pior, a comida que a mulher dava para ela era azeda. A minha mãe contava. O arroz já vinha verde. E a minha mãe não mentia. Isso que a minha mãe contou para mim não é mentira. Estou até chorando já. Porque ela viveu essa história anos e anos. Aí quem salvava ela de vez em quando era o tal do José. O José falava, mamãe, não dê essa comida para a Olivia. É, ela vai sentar aqui na mesa comigo, vai comer queijo, leite, café, pão, torrada, ovo mexido, ovo. Aquele granfino gosta de comer aqueles ovos pochê, né? Então, aí ele comia aquelas coisas e fazia minha mãe comer também. Só que a felicidade da minha mãe durou pouco. O José morreu. Ele tinha um coração grande, e ele morreu. E o coração dele era grande mesmo. Quando ele morreu, a São Paulo inteira fechou. Era carro, era, sabe, aquela gente seguindo, tudo carro para ir para o cemitério. Era os alunos dele fazendo homenagem, eram os professores, eram colegas, né? Que ele era fundador da Escola Politécnica. Ali, sabe onde ele fica? Em frente ao Largo São Francisco, a Faculdade de São Francisco. É ali, assim.
Eu falei, puxa vida, hein? Olha só, e eu pobrinha aqui, e esse povo tudo rico. Então, a minha mãe perdeu o José. O que que a minha mãe fez? Ela usou um pouquinho os neurôniozinhos dela, saiu um pouco daquela de escrava, empregada, porque ela tinha esse complexo já, porque desde pequena, né, virou empregada, escrava, porque era escravidão isso aí, trabalhar em troco de comida. E ainda azeda, nem era uma comida legal, rapaz, que é isso, fosse para comer uma comida bem gostosa, acho que até eu ia trabalhar de graça. Mas, ó, para comer arroz estragado, Deus me livre. Então, ai, que nojo. Então, né, é que japonês gosta de comida estragada. Eles deixam o feijão meio fermentar, que diz que tem probióticos para o intestino, que é bom fermentar fruta, tá? Ah, mas eu não gosto. Muito ruim. Prefiro tomar laxante, se for o caso. Mas voltando lá na minha mãezinha, né? Ela teve uma ideia. Vou fugir. Pegou os cacarecos dela e... Embora ela tenha ganho das primas, porque ela tem umas primas ricas, até hoje eu tenho contato com a filha de uma das primas que a minha mãe mais gostava, que era a Flora. Aí eu não vou dizer nome porque não quero envolver ninguém, lógico. Tem família que não gosta, né? Mas eu converso sempre com ela e a história é a mesma. Diz que a mãe dela também passou por isso com a tiazinha. Olha como a minha mãe não era mentirosa, tá vendo? Ela falou, ela dava comida azeda e trabalhava em troca de ganhar comida. Olha que absurdo. Não tinha lei naquela época. A gente vivia numa época que não tinha direitos de trabalhista, direito disso, direito de criança, direito de gay, direito de negro, né? Negro, né? Negro. Vamos falar negro, porque eu não sei se falar negro, se falar preto, a gente vai preso, né? Não tinha direitos, não tinha. Era uma vida terrível, lá nos anos 1940 e alguma coisa, né? Porque eu nasci em 50, ainda não tinha nascido. E aí, ela fugiu e ficou com a minha avó. Minha avó já tinha arrumado uma casinha, alugou um barraco por aqui, né? E aí ela tinha aquelas joinhas dela, e aí o meu tio trabalhando lá no coisa, depois eu não sei o que aconteceu, botaram ele para carteiro, que melhorou um pouco. Só que o meu tio era esquizofrênico. Aí a gente pode falar assim, é porque ele sofreu muito, ele também foi empregadinho lá nessa mesma casa. Tinha mais de 40 quartos, então eles nem se viam. Ficou lá de empregadinho, o que que ele fazia? Ele tinha a obrigação todo dia de engraxar o sapato e bota das primas, limpar o quintal lá dos matos, que é a mansão ali na Paulista. Eu tenho foto, não da minha mãe, mas das primas dela, todas aquelas fotos. Sabe, aquelas fotos que o fotógrafo ia lá para fazer na mansão deles. Coisa que parece até um cenário, mas não é, é a mansão. Tem as fotos em casa, tá tudo. Eu ganhei da Antonieta, que é outra história, né? Mas a minha mãe deu um pulo. Chegou aqui, ficou com a minha avó, meu tio trabalhando de carteiro, mas o meu tio estava muito perturbado. Aí ficou a minha mãe morando aqui, nesse quintal. Aí começaram a morar a minha mãe, meu tio e minha avó. Aí a minha avó, a vida, o sofrimento ensinou ela a se virar. Então, o que que ela fez? Ela vendeu aquelas joias e comprou esse terreninho aqui. Aí ela começou a fazer barraco.
porque naquele tempo era tudo barraco. Aqui era aqui na frente era um córrego que era cheio de esgoto, inclusive eu tomei banho lá, ó, cada uma. Mas eu era Maria Moleque, tinha um monte de chácaras de portugueses. Então, a minha mãe começou uma vida nova. Arrumou, ela gostava de costurar, ela arrumou um emprego e daí ela foi costureira até aposentar. Só que ela trabalhou. Mas antes disso, ela ia na casa do meu tio, que é irmão dela, que né, também veio nesse trem, né, para cá, que o pai morreu, né? Então, esse tio também, é ele, coitado, ele casou, tinha a mulher dele e tinha 4 filhas e um filho, 4 e um filho. E eles viviam lá e essa mulher do meu tio não era assim aquela mulher prendada da casa, de ficar limpando a casa, não era. Ela, à tarde, ela se arrumava, assim, ela fazia comida, todo dia a mesma coisa. Eu morei lá, por isso que eu sei. Ele comprava um saco de batata, um saco de arroz, um saco de feijão e não sei quanto de carne, eu acho que não tinha geladeira. Então ela punha, ela fazia na pressão lá, e quem quisesse comer, comia, quem não quisesse, não comia. Eu não comia. Aí vivia anêmica e fraca e doente. Mas, enfim, a minha mãe chegou e foi lá. Eu ainda não tinha nascido. Aí ela começou a cuidar das sobrinhas dela. Trabalhava a semana inteira numa fábrica, se rebentou toda, porque ela ficou com cifose, ficou toda corcundinha, coitadinha. Com 60 anos, ela já estava corcunda, de tanto trabalhar em cima de uma máquina 12 horas por dia. Então, ela chegava lá na casa do meu tio e começava a tomar conta das meninas. Olha que absurdo. Em vez dela ir descansar, lavar a roupa dela, não cuidar de mim porque eu não tinha nascido. Não, ela ia lá ficar tirando piolho, porque dava muito piolho naquela época, piolho na cabeça da sobrinha. Aí começou a pegar essa sobrinha, que era mais a caçula, ela loirinha, e ela fazia cachinho, papilote, diz que amarrava o cabelo com jornal, ensinava. A minha mãe sempre gostou de estudar, porque ela morou lá naquele meio, né? Então ela sempre, sabe, todo mundo era querer que estudasse, os sobrinhos dela, depois as filhas, depois os netos, principalmente a minha filha, né? Que a minha mãe fez tudo para minha filha. Minha mãe era um poço de sabedoria, sem ter o diploma, mas cultura ali era. Ela falava de política, de geografia, de história, de filosofia. Minha mãe sabia de tudo. E ela só gostava de coisas, sabe, por causa da família, né, que ela conviveu. Ela não gostava de coisa barata, coisa de pobre, não. Ela gostava de coisas de gente fina mesmo, livros. Ela lia muito. Leu tanto que ficou romântica demais e acabou se ferrando. Mas é isso que eu quero dizer, que a minha mãe, ela veio para cá, ficou indo cuidar das sobrinhas, que inclusive depois ainda reclamam, que ela disse que dava uns coquinhos na cabeça quando errava a tabuada. Ela ensinava e ainda levou, né? A vida é essa. Ninguém reconhecia o que ela fazia, o sacrifício que ela fazia. Às vezes ela limpava a casa, porque tinha uma menina que teve dessas sobrinhas dela, teve uma doença horrorosa. Eu esqueci o nome, mas a pessoa morre assim num sofrimento terrível. E ela chamava Aimee. E essa menina teve essa doença, que agora eu não me consigo mais lembrar.
e morreu. E aí minha mãe limpou tudo da casa. A casa não era dela, por que que ela tinha que ir lá limpar a casa da mulher? A mulher nem pediu, mas ela se sentia escrava, ela se sentia. Ela tinha esse negócio, sabe, de ser escrava. Eu trabalho a semana inteira, agora eu vou cuidar da minha roupa, da minha comida. Agora, ela ia lá na Vila Guilherme, aqui da Vila Maria, a pé, umas picadas de. Naquela época não tinha rua, não tinha estrada, não tinha ônibus, não tinha nada, eram umas trilha, né, no meio do mato. Ia lá para limpar, ver se pode. A minha mãe tinha essa coisa de foi a vida inteira. Ou como eu tenho, ai, coisa que mais me dói na minha mãe, ela não ter tido vida própria. Porque eu estou aprendendo a ter vida própria e é muito bom, é muito bom. A gente pode ajudar as pessoas, a gente pode fazer as coisas quando dá, mas igual a minha mãe, não. Fazer o que ela fazia, ninguém reconhece, ninguém lembra dos sacrifícios que ela fez. Vou contar no próximo bloco.